Muito boa noite, muito boa tarde, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao meu canal. Sim, voltei. Passei o último final de semana tomando um sol na praia, por isso o rosto meio manchado. Mas, primeiramente, para quem não me conhece, sou o Pedro Julião, jornalista esportivo, repórter e criador de conteúdo também. E hoje é um vídeo muito especial porque tá chegando ao fim uma era muito importante no Vasco da Gama, no Gigante da Colina. Mas você já parou pra pensar que tem um time médio da Inglaterra que tá vendendo para Real Madrid, Liverpool, PSG e ainda lucra muito mais do que gigantes na Europa? Esse é o Bournemouth, mas antes disso, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda o vídeo para os seus amigos e vamos falar um pouquinho sobre oi, boa noite. Será que vai ter gol do Ryan hoje? Primeiramente, né, para começar o papo Bournemouth e Raya, que essa novela tá chegando ao fim com essa venda. O Bournemouth não é um gigante nem na Inglaterra, muito menos no futebol europeu. O único título de grande expressão do clube foi a segunda divisão na temporada 2014-2015 e o time vem crescendo em questão de gestão, projeto e um timing muito bom nas contratações. Isso se deve a um nome em específico, Andoni Iraola, o técnico espanhol de 43 anos que chegou no Bournemouth na temporada 2023 e reformulou o elenco. Rejuvenesceu, trocou as peças mais velhas que já tinham um contrato perto de encerrar, barrou as renovações e fez o time na temporada passada ser o terceiro elenco mais jovem da Premier League. Isso quer dizer que a ideia de jogo dele é muito clara. Não joga dependendo de grandes estrelas. O Bournemouth não tem uma gigante contratação, um jogador que sai muito na mídia como o craque, enfim. Então não tem essa estrela no time e ele preza por jovens jogadores, o famoso Moneyball. Se você nunca ouviu essa expressão, é basicamente um time, um sistema de gestão onde contrata-se eh, jovens jogadores por preços irrisórios, preços muito abaixo, e vendem por um preço muito alto daqui a uns anos, fazendo assim o jovem se desenvolver. Para quem joga videogame, sabe muito bem como funciona os famosos bons e baratos no nosso querido EAFC. Como característica, vamos traçar esse panorama para a gente conseguir encaixar o Ryan nesse time do Bournemouth. Três principais características do time: intensidade alta, perda, a pressão pós-perda da posse de bola e a transição rápida, principalmente entre o meio-campo e o ataque da equipe. Isso se deve muito às formações que o Iraola usa, 4-3-3 e 4-2-3-1. Esse 4-2-3-1 fazendo os dois meio-campistas avançados jogarem praticamente como atacantes e recuarem. Então, integra um pouquinho esse 4-3-3. Os laterais sobem muito. Os pontas costumam cortar para os meios, então isso é interessante. O Ryan no Vasco jogou por alguns momentos na temporada, jogou como um 9, como um jogador de frente, um centroavante. Hoje o Evanilson joga como camisa 9 do Bournemouth, mas Ryan jogando como um ponta, uma posição de origem dele, faz com que ele se destaque nesse estilo de jogo, cortando para dentro e jogando por dentro também, que é onde ele tem se acostumado a jogar no Vasco nos últimos jogos. Mantém esse equilíbrio, é, um controle posicional muito grande, por mais que os pontas cortem para dentro, a equipe se mantém muito compacta, principalmente joga nesse último terço de campo reduzido. A gente brinca, tem esse papo dos 30 metros jogados do zagueiro até o atacante. O Bournemouth joga nesse estilo, um time muito compacto e que explora muitos espaços, principalmente nesses passes eh, essa bola enfiada. O Bournemouth tem como característica esses passes rápidos, achando os jogadores de velocidade das duas pontas, tanto os dois meias que jogam abertos, quanto os próprios laterais que avançam muito no campo de ataque. Para a gente falar sobre esse Moneyball, essa tática do Bournemouth, a equipe não está nem no top 10 de contratações que mais contrataram na temporada da Premier League e foi o segundo time que mais lucrou em transferências na janela de verão. A estratégia é essa, clara, né? Compra barato, desenvolve, vende mais caro e assim vai investindo em análise de desempenho, scout. É uma equipe que trabalha muito com scout, então tá explicada essa escolha também do Raya e dos empresários em optar pela equipe inglesa no lugar de Newcastle, Al Hilal, outras equipes que estavam interessadas nele, por esse estilo de pensamento, essa filosofia que a equipe vem adotando ao longo dos anos.
Uma grande prova disso, desse sistema do Moneyball que funcionou, foi as recentes vendas dos jogadores do Bournemouth nessa última temporada. Um jogador que foi vendido até nessa temporada, nesse comecinho de ano, mas ainda na mesma janela, que é o Semenyo. Saiu do Bournemouth para ir para o City por 72 milhões de euros. Aí você teve o caso do zagueiro Zabarni, que saiu por 63 milhões de euros para o PSG. O Jan Huijsen, que saiu também do Bournemouth para o Real Madrid por 62 milhões e meio de euros. O Kerkez, que saiu para o Liverpool por 46 milhões de euros. E o Outará para o Brentford, da própria Inglaterra, time de meio de tabela, por 42 milhões de euros. Então, a quantidade de dinheiro que se faz com jogadores não tão renomados assim, que conseguiram se desenvolver, ter espaço para se desenvolver, é gigante nessa equipe do Bournemouth, sabe muito bem trabalhar com jovens promissores, o Iraola. É, três gigantes nessa lista, né? Real Madrid, PSG e Liverpool foram destino de alguns dos jogadores da equipe inglesa. O resultado esportivo não tem surtido tanto efeito, isso porque nessa temporada a equipe ocupa a 15ª colocação da Premier League, na temporada passada foi nono colocado, brigou no meio para o final do campeonato por uma posição numa competição internacional, algo que não aconteceu. A equipe se manteve, competição europeia, perdão, a equipe se manteve na nona colocação, não conseguiu ter esse desempenho competitivo e é o que busca nessa temporada, por mais que esteja na 15ª colocação. Tá vendo o campeonato um pouquinho mais perigoso nessa temporada, mas busca o nome do projeto. E aí que surge Raya, o menino da colina. Raya só com 19 anos de idade, talvez a maior revelação do Vasco da Gama desde do Paulinho quando saiu para o Leverkusen lá em 2018. O Raya foi o que mais conseguiu destaque e quem sabe é, praticamente certa essa negociação com o Bournemouth, mas na temporada passada foi a temporada da vida do Raya. Foram 57 jogos, 20 gols e uma assistência para o menino da colina, que desequilibrou. O Vasco, finalista da Copa do Brasil, fez uma campanha também boa no Campeonato Brasileiro, muito pelos pés do Raya. Isso, essa negociação deve acontecer de vez por 35 milhões de euros. O Vasco é detentor de 70%, então 25 milhões de euros nos cofres do Vasco, que precisa também fazer dinheiro. Então, é interessante para ambos os lados. Isso, esse projetismo, esse Ryan já é do Bournemouth, se deve ao fato de que ele não está relacionado para o clássico contra o Flamengo. O último jogo dele foi contra o Maricá, marcou 2 gols, foi um dos craques da partida na primeira rodada do Carioca, mas não foi relacionado para o jogo do Flamengo, o clássico, tão esperado clássico, já está fora. Os números finais dele pelo Vasco da Gama, 99 jogos como profissional. Raya ia ser homenageado no jogo contra o Flamengo pelo 100º jogo no profissional. 25 gols, 2 assistências, sai como a maior venda do clube dos últimos anos e pode ser essa peça fundamental para o Bournemouth alcançar esse projeto vitorioso da equipe, não em títulos, porque títulos é um pouco mais distante para a equipe, mas um projeto esportivo convincente. Não adianta ser o time do Moneyball e não conquistar projetos esportivos interessantes. Então, bela contratação do Bournemouth, o Ryan, e deixa clara essa mensagem de que o Bournemouth ele não compra o nome do jogador, ele compra o potencial, desenvolve e depois vende para gigantes. Então, muito interessante essa escalada do jovem Ryan de 19 anos e agora ele com o projeto sabe o que tem que fazer, jogou no Vasco da Gama, sabe lidar com pressão, resta saber o que será de Ryan no Bournemouth da Inglaterra. Sucesso ao Ryan e você pode comentar aqui também, vai dar certo o Ryan no futebol inglês? Você acha que é o estilo do Ryan o futebol inglês? Acho que ele faz quantos gols na Premier League essa temporada ainda? Deixa aqui nos comentários. Curte, comenta, manda para seus amigos. Manda até para quem você não gosta. Vamos fazer o canal crescer. 50 inscritos. Rumo a 100. 100? Rumo a 100. Vamos colocar 100 de meta. Um grande abraço. Fui.